Senhor, na Tua presença nós colocamos essa vida preciosa, preciosa para o Senhor e preciosa para nós, porque o Senhor nos deu como pastor e sobre o Teu cajado nós estamos. Rogamos ao Senhor que a mensagem de hoje que o Senhor colocou no coração do pastor Daniel venha direto do trono da graça e que ela permeie a nossa mente e os nossos corações. E que o Espírito Santo do Senhor esteja direcionando ele, capacitando ele nesse momento. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Que o Senhor Jesus nos fale com graça e com poder nessa noite. Amém? Vamos abrir as Escrituras no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 16. Deuteronômio, capítulo de número 16. Nós faremos a leitura de 2 versículos apenas, o verso de número 16 e o verso de número 17. Deuteronômio, capítulo 16, versos 16 e o verso de número 17. Pronto, se você tiver alguma dificuldade em encontrar, já está projetado aí. Diz assim o texto sagrado: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Vamos ler todos juntos, irmãos, a uma só voz, esses 2 versículos? Vamos lá? 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Vamos orar mais uma vez? E eu queria pedir a você para que desarmasse o seu coração. O texto pode ser um texto um tanto quanto assustador. Será que é isso mesmo? Num dia de domingo o pastor vai pregar um texto como esse? É esse texto no qual nós falaremos, irmãos. Então eu queria que você desarmasse o seu coração, porque Deus quer falar contigo. E se você não se abrir para ser tratado, para ser ministrado, vai ficar um pouco mais difícil. Eu ouvi essa semana um homem de Deus dizer o seguinte: aceita que o tratamento de Deus dói menos. Então, Deus irá nos tratar, quer a gente queira, quer não, e se nós aceitarmos, esse tratamento é menos doloroso. Se não, o tratamento vai acontecer, e vai acontecer a duras penas. Então, eu queria que você levasse a Deus o seu coração nessa hora, e pedisse a Deus ouvidos atentos e coração aberto, para ouvir o que Deus deseja te falar essa noite. Vamos orar? Pai, nós estamos nessa noite diante da Tua presença, recebendo do Senhor tudo quanto o Senhor deseja nos falar desde o início deste culto. Desde a primeira leitura bíblica feita, a primeira oração feita, os louvores que foram cantados, e agora o Senhor há de nos falar por meio da Tua palavra que será exposta. Eu peço ao Senhor, para que não haja, ó Deus, em nosso coração nenhuma resistência, mas que o Teu Santo Espírito faça cair todas as barreiras que nós mesmos construímos, ó Deus, diante do que vamos ouvir agora. Pedimos ao Senhor para que o Senhor nos dê ouvidos atentos, coração aberto e, sobretudo, um coração obediente para pôr em prática todos os princípios que a Tua palavra nos estabeleceu. Faça isso conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar um assunto de grande seriedade. A gente vai falar sobre dinheiro.
E eu quero, nessa noite, trazer uma pastoral. Mais do que um sermão, eu quero trazer uma pastoral para essa igreja, uma pastoral, sobretudo, para o seu coração. E eu queria começar falando que o dinheiro é um tema central na Escritura. Talvez você não saiba disso, mas Jesus falou sobre muitos assuntos. O tema principal das mensagens de Jesus era o reino de Deus. Mas o segundo tema era dinheiro. Só para que vocês tenham uma ideia, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o inferno. Jesus contou 49 parábolas. E das 49 parábolas que Jesus contou, 25 delas falavam sobre dinheiro, sobre administração de recursos, tinham como dinheiro o pano de fundo. Então, o dinheiro é um assunto central na Escritura. É tão importante que existe um livro inteiro na sua Bíblia, que fala só sobre dízimo e oferta, que é o livro de Levítico. Talvez você não tenha se atentado a isso, mas o livro de Levítico, do primeiro capítulo ao capítulo de número 27, fala sobre dízimos e ofertas. É algo muito importante nas Escrituras. É isso que fez Lutero dizer que a conversão genuína, ela atinge 3 áreas da vida. A pessoa que se converte de verdade, ela tem a mente convertida, ela tem o coração convertido, mas ela também tem o bolso convertido. Ainda para que você tenha ciência de como esse assunto é por demais falado nas Escrituras, eu queria dar um dado a você. Sabe quantos versículos na Bíblia falam sobre fé? Alguém se arrisca? Quantos versículos na Escritura nos falam sobre fé? 208. Quantos versículos falam sobre salvação? Quem quer dar um chute aí? Às vezes a nossa pontaria está melhor do que a do Brasil hoje, né? Quantos versículos na Bíblia falam sobre salvação? 205. 500 versículos falam sobre oração. Agora, sabe quantos versículos falam sobre dinheiro? 2058 versículos. Então, por mais que esse é um assunto que nós não gostemos de tratar na igreja, é um assunto que está presente na Escritura. E eu sei, irmãos, que muitas pessoas ficam extremamente desconfortáveis com esse tema, por conta dos exageros e das manipulações de muitos pastores, cujo único objetivo é extorquir as ovelhas. Eu sei que nós vivemos num mundo hoje, num país, onde existe uma prática estelionatária de arrancar das pessoas dinheiro em nome do reino, em nome de Deus. Há igrejas onde a palavra sobre ofertas dura mais tempo do que a própria pregação do Evangelho. O momento de oferta são 40, 50 minutos de apelo, e apelo emocional, e aquela comercialização. E quando o pastor vai pregar a palavra é 15, 20 minutos, e é aquela sopa aguada que não tem conteúdo algum. Por isso, falar de dinheiro na igreja virou um grande tabu. Eu sei, irmãos, que existem pastores infiéis e inescrupulosos que fizeram fortuna com dinheiro de gente pobre. Eu sei que no país em que nós vivemos hoje, existem exemplos sem números. Não há limites para a criatividade maquiavélica dessas pessoas que fazem tudo para arrecadar dinheiro. Vende-se água ungida, rosa consagrada, toalha suada e até tijolo espiritual. Tudo para arrecadar recurso, tudo para arrecadar dinheiro. É por isso que há uma enxurrada de ações na justiça, de pessoas que foram vitimadas por esses estelionatários transvestidos de pastores, pessoas que foram abusadas, pessoas que se sentiram lesadas, surrupiadas, por homens que não tinham escrúpulos, cujo único objetivo era, de fato, enriquecer. Transformaram a igreja numa feira livre.
o púlpito num balcão de negócios e os crentes em consumidores. No entanto, irmãos, diante desse cenário exagerado de manipulação, existe um outro cenário. Muitas igrejas históricas, diante de tantos exageros e de absurdos que são praticados, acabam falando de modo muito tímido sobre esse tema. E cometeram um grande erro igualmente danoso. Transformaram um momento de culto, um momento de oferta, num apêndice do culto. É comum você ir em algumas igrejas históricas e reformadas e o litúrgico quase que pedir desculpas às pessoas, dizendo, olha, infelizmente, agora chegou a hora dos dízimos e das ofertas, não se sinta constrangido, porque a gente tem medo de cometer os abusos que são feitos lá fora. Então há dois extremos, e os dois extremos são igualmente perigosos. E a minha palavra essa noite é que a gente traga uma palavra que seja sadia, saudável para o seu coração. Existem muitas pessoas que dão desculpas para não contribuir, para não dizimar e nem tampouco ofertar. E eu trouxe aqui pelo menos 5 desculpas muito comuns que nós ouvimos. A primeira desculpa é a desculpa teológica. Há aqueles que dizem assim, eu não sou dizimista e eu não sou ofertante porque isso é uma prática da lei. Isso é uma prática de Moisés. Só que o que essas pessoas não dizem é que muitas pessoas dizimaram e ofertaram antes que houvesse lei. Abel apresentou uma oferta quando não havia qualquer prescrição sobre isso. Abraão deu o seu dízimo a Melquisedeque quando não havia isso estabelecido por Moisés. Jacó se comprometeu a dar o dízimo em Gênesis capítulo 28, quando não havia nenhuma ordenança que obrigasse a fazê-lo. Então, aqueles que dizem que o dízimo é da lei, incorrem num grande erro exegético, porque o dízimo e a oferta existia antes da lei, durante a lei e depois da lei. Há aqueles também que trazem uma justificativa sentimental e dizem assim, não, a Bíblia diz que nós devemos dar com alegria e eu nunca tenho muita motivação e nem muita alegria em dar. Esse pelo menos é sincero e franco, né? A Bíblia diz, irmãos, que eu não preciso me sentir motivado para contribuir, porque a contribuição é uma questão de fidelidade, de compromisso. Há aqueles que apresentam uma justificativa financeira. O que eu ganho não sobra ou mal dá para o meu sustento. Não sobra nada, como é que eu vou dar o dízimo? E quem foi que falou para você que dízimo é sobra? Quem foi que falou para você que você precisa esperar sobrar alguma coisa no seu prato de comida para você vir ao gasofilácio e dispensar aquilo que sobrou? Dízimo não é sobra, oferta não é sobra, não é o dinheiro que está sobrando na sua carteira que você vai apresentar ao Senhor como oferta. Não é esse o conceito que a Escritura traz. Há aqueles que trazem uma justificativa assistencial, dizem assim, eu prefiro dar o meu dízimo aos pobres, prefiro eu mesmo administrar o meu dinheiro. Há alguns que dizem isso. E esse discurso ele é carregado de uma falsa piedade, porque a Escritura diz que o seu dever não é administrar aquilo que não é seu, é ser fiel com aquilo que Deus te deu. A Bíblia diz de maneira imperativa, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E eu não posso administrar aquilo que não me pertence, aquilo que é do Senhor. Há aqueles que dão uma justificativa política também. Eu não vou dizimar porque eu não concordo com a maneira como o conselho dessa igreja administra os recursos. Eu, francamente, discordo completamente da maneira como o pastor e o conselho e os presbíteros liberam verba. Então, eu não dizimo porque o não dizimar é um voto de protesto. Se os dízimos não estão sendo bem administrados, irmãos, nós daremos contas a Deus por isso. Nós daremos contas a Deus.
Cada pastor dessa igreja, cada presbítero dessa igreja, um dia se apresentará diante de Deus e prestará contas da maneira como administrou os recursos que são provenientes à obra. Portanto, isso não deveria ser uma justificativa plausível. Aliás, não existem justificativas para não contribuir. É hora de nós abandonarmos as nossas evasivas. É hora de nós darmos um basta às nossas desculpas infundadas, irmãos. É hora de pararmos de tentar enganar a nós mesmos e convencer a Deus com as nossas justificativas. Deus te trouxe essa noite, porque o que Deus mais deseja falar ao seu coração é ensinar você a ser fiel. Ensinar você a ser fiel. E aí eu quero trazer um raio-x da igreja, porque eu quero que vocês entendam como é que funciona a questão do dízimo e da oferta numa igreja presbiteriana, numa igreja reformada. E aí eu quero trazer a realidade da nossa igreja. Irmãos, essa igreja, ela tem 3 pastores. Todos eles recebem salário. Essa igreja, ela sustenta 7 famílias de missionários que estão no campo. Todos esses irmãos recebem ofertas mensais dessa igreja. Essa igreja tem funcionário, essa igreja, pode ser que você não saiba disso, mas essa igreja paga água, paga luz, paga telefone. Esse boletim que está nas suas mãos, que às vezes você joga no lixo, custa R$600 por mês a essa igreja. Essa igreja tem compromissos. E dói o meu coração dizer isso, irmãos, mas já houve momentos que o conselho teve que tomar dinheiro emprestado porque não tinha valor no caixa para pagar salário de pastor. Isso é algo que precisa levar-nos a pensar sobre a seriedade. O que está em jogo são famílias, são pessoas, são irmãos que estão no campo. A Bíblia diz que aquele que vai para o exército, para uma guerra, não pode ir às suas próprias custas. É dever nosso, irmãos, sermos a retaguarda dessas pessoas. Essa igreja tem ministérios, tem projetos, departamentos, sociedades. Essa igreja tem compromissos mensais com pessoas que dependem, que precisam. Cada vez que você deixa de ser fiel, há uma consequência natural. Há uma consequência natural. Sabe por quê, irmãos? Eu quero ser bem franco e honesto com todos os irmãos. Eu louvo a Deus pelos departamentos que trabalham muito, arregaçam as mangas, né, e trabalham, fazem janta e bazar e não sei o quê. Mas muitas dessas práticas que nós realizamos na igreja é para cobrir a infidelidade de muitos irmãos. Porque essa igreja tem 200 membros, irmãos. 60 deles contribuem. De 200, 60 são dizimistas. E desses 60, somente 30 são regulares. Eu faço um apelo a vocês essa noite em nome de Jesus. Eu sou pastor dessa igreja há 11 anos. E é a primeira vez que vocês estão me vendo assumir o púlpito dessa igreja para falar sobre recurso. Já dei estudo na escola dominical, já falamos nos cultos de terça-feira, mas nunca num culto de domingo. Porque o que eu tenho visto é essa igreja crescer numericamente. E louvamos a Deus por isso. Mas não temos visto essa igreja crescer do ponto de vista financeiro também. Há algo errado. Há algo que nós não entendemos ainda. E aí eu pretendo, essa noite, pedir muita graça de Deus para que Deus sensibilize o seu coração, mais do que isso, desperte você para essa realidade espiritual. Me faz lembrar a história de um tesoureiro que tinha que fazer malabarismos com a conta da igreja. E aí um dia o telhado da igreja caiu e o tesoureiro entrou em pânico. Nós não temos recursos para construir o telhado da igreja. Deus deu a ele uma estratégia. Ele chegou para os irmãos e disse o seguinte: meus irmãos, eu tenho 3 notícias para dar a vocês. Uma boa,
uma ruim e uma depende. Vamos começar pela ruim, presbítero. O telhado da igreja caiu e para consertar nós vamos ter que despender de muito dinheiro. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós já temos o dinheiro. E qual é a depende? É porque o dinheiro está no bolso de vocês. Para consertar só depende de vocês. Eu queria levar você a considerar o que está escrito por Moisés aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 16. O primeiro ensinamento, irmãos, e eu quero ler novamente o verso de número 16. O verso de número 16 diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor seu Deus, no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Irmãos, prestem muita atenção. O povo em Israel não tinha a regularidade que nós temos de culto. Eles eram uma sociedade agrícola. As pessoas moravam no campo. Então elas não tinham condições de se reunir todos os domingos ou em todo o Shabá. Não era assim que aconteciam os cultos. No entanto, havia uma ordenança de Deus que pelo menos 3 vezes ao ano todo mundo tinha que abandonar tudo e subir ao templo ou subir ao tabernáculo. Todo mundo tinha que em 3 festas participar dessas festas. Que festas eram essas? Pães asmos, festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Então Deus estava falando assim, ó, existem 3 cultos que ninguém pode faltar, todo mundo tem que comparecer. O jovem, a criança, o idoso, o homem, a mulher, todo mundo tem que ir. Tem até lista de chamada, não pode faltar, todo mundo está presente. Então Deus está falando sobre culto. E aí Deus traz, por meio de Moisés, o seguinte ensinamento: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Vamos repetir essa expressão? A última aqui, após a palavra porém, vamos lá? Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. O primeiro ensinamento que esse texto nos traz é o seguinte: dizimar e ofertar é um ato de adoração. É um ato de adoração. Não há culto sem oferta, irmãos. Não há. O texto afirma que ninguém deveria aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Escute bem o que eu quero te falar essa noite. A oferta é o termômetro da nossa espiritualidade. A sua adoração, ela passa pelo gasofilácio. A Bíblia, irmãos, está repleta de exemplos de pessoas que foram reprovadas enquanto ofertavam. Lembrem-se vocês que Caim foi reprovado enquanto ofertava a Deus. A Bíblia diz que Jesus se sentou próximo ao gasofilácio e ele reprovou os fariseus que estavam indo ofertar grandes quantias de dinheiro. Vejam vocês, todo mundo se admirava pela quantidade de recursos que os fariseus traziam, mas Jesus sabia que aquilo não passava de sobras. Eles foram reprovados no culto das ofertas. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, eles morreram. Morreram porque eles apresentaram uma oferta mentirosa ao Senhor. Esses exemplos, irmãos, deveriam nos fazer tremer antes de ofertarmos de modo negligente. Porque Deus leva o ato de ofertar e de dizimar muito a sério. E nós também deveríamos levar. Não entregar, aliás, não se trata de você entregar o dinheiro à igreja. A gente tem essa ideia que foi construída e concebida, de que eu vou pagar o meu dízimo, eu vou entregar o dinheiro lá na igreja. Não é isso. É parte do seu culto, é parte da sua adoração.
Não é como fazer uma contribuição, como se fosse uma contribuição sindical ou uma mensalidade de um associado. Não é, irmãos. Quando você vem ao altar trazer a sua oferta, o fruto do seu trabalho, o seu dízimo, você está ofertando e você está cultuando ao Senhor. Dizimar e ofertar é cultuar. O problema nosso é que sempre nós temos a ideia de que parece ser muito dinheiro que nós entregamos à igreja. Eu vou te dar um exemplo, e com esse exemplo, se você for honesto, você vai chegar a essa constatação. Se você tiver que dar R$100 à igreja, esse valor te parece muito. Mas se você pegar esses mesmos R$100 e for ao shopping, você vai ver que isso não vale absolutamente nada. Mal dá para você custear a alimentação sua e da sua família. O que dirá assistir um filme? Ou o que dirá comprar uma roupa? Nós temos uma tendência em maximizar valores quando se tratam de dízimo e oferta. E minimizar recursos quando esses recursos são gastos ao nosso bel prazer. Irmãos, isso é um dado estatístico levantado pela CEPAL. Os crentes gastam mais dinheiro com refrigerante do que com obra missionária. Sabe quantas pessoas são necessárias, sabe quantos crentes são necessários para manter um missionário no campo? 6.000 crentes. Porque a oferta mensal para missões varia entre R$2 a R$3 por pessoa. Eu sei que existem aqueles que dão mais, dão ofertas generosas. Mas do outro lado da balança existe uma parcela muito mais significativa que não dá absolutamente nada. Eu já disse que nós precisamos exorcizar esse espírito aqui dentro da igreja. Às vezes a pessoa sai daqui e paga R$15 no Bomba lá fora, R$25 no McDonald's lá fora, aí a gente faz uma jantinha aqui, R$7, R$8, misericórdia. Olha o preço que cobra na igreja. Meus irmãos, você deveria pagar era mais aqui, porque você está ajudando é o reino. Você está ofertando é na obra. Mas isso revela, irmãos, a mesquinhez do nosso coração. Por isso que Jesus falou tanto sobre dinheiro. Jesus, aliás, chamou o dinheiro de um Deus. Jesus falou, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, e a palavra riquezas lá no original é mamon, é uma entidade, é um Deus. Por quê? Porque muitas pessoas colocaram esse Deus no seu coração. O que tem no coração não é um coração, é um taxímetro que transforma tempo em dinheiro. Nós nos esquecemos, irmãos, que dizimar e ofertar faz parte do culto. Faz parte do culto. É um ato de culto a Deus. Durante 3 vezes ao ano, todo homem comparecerá diante de mim, e não comparecerá de mãos vazias. Faz parte do culto dizimar e ofertar. Mude isso. Mude a sua mentalidade quanto a essa verdade, porque trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, é parte do seu culto a Deus. Lembre-se que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram severamente punidas porque foram negligentes quanto a essa verdade. O segundo ensinamento que o texto nos traz está no verso de número 17. O verso de número 17 diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, o segundo ensinamento que o texto nos traz sobre dízimo e oferta é o seguinte: dizimar é um ato de obediência e não um ato de barganha. Veja, irmãos, o que o texto está dizendo é o seguinte: você não vai vir dar para você receber. Você vai dar porque você já recebeu.
É isso que a Bíblia está dizendo. Cada um vai contribuir na proporção que possa dar, na medida daquilo que recebeu do Senhor. Você recebeu de Deus. Então, se estabeleceu uma doutrina herética e mentirosa em nossos dias, que é a da teologia da prosperidade, e há muitas pessoas encanadas dentro da igreja, dizimando e ofertando, e transformando o seu dízimo e a sua oferta numa moeda de troca. Numa moeda de troca. Eu vou dar, e Deus vai me abençoar, e vai ser 10 vezes mais, aleluia, e eu era um falido, e agora eu tenho 4, 5 empresas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam disso. Tem uma tese de doutorado na UNB que diz que a teologia da prosperidade só avançou em países emergentes. A teologia da prosperidade não ganhou espaço em países que já são ricos, na Europa, em outros lugares, mas em um lugar onde as pessoas o que mais desejam é uma ascensão social, e se o dízimo é um atalho para eu enriquecer, eu vou dizimar. Meu irmão, se você quer enriquecer, seja fiel a Deus no dízimo da sua oferta, mas trabalhe, dê duro, acorde cedo, pegue ônibus, trabalhe de madrugada, de noite, de dia, trabalhe a todo tempo, porque eu não conheço na Escritura uma pessoa que prosperou esperando cair do céu. Esperando cair do céu. Dizimar é um ato de obediência e não deve ser um instrumento de barganha. Não deve ser um instrumento de barganha. A Bíblia, irmãos, não proíbe o homem de ser rico. Não proíbe. Se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado, você vai ler o Salmo de número 112, fala sobre isso. Provérbios capítulo 10 fala sobre isso. Abraão era rico, Jó era riquíssimo, mas também eram homens piedosos. Mas também eram homens generosos. O que a Bíblia proíbe é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos também. Aí mais uma vez, irmãos, me perdoem a sinceridade, mas às vezes a pior coisa que aconteceu na vida da pessoa foi ela se converter. Porque quando ele era do mundo, chegava no bar e dizia, pode deixar que hoje eu vou pagar para todo mundo, hoje eu vou pagar para todo mundo. Aí o cara se converte. E se torna uma pessoa mesquinha, muquirana, incapaz de abrir o bolso para abençoar um irmão que passa dificuldade. Às vezes, lá no mundo, gastava dinheiro com farra, com cerveja, bancava os amigos, bancava quem conhecia, quem não conhecia também. E aqui, quando ele é chamado a participar de uma obra excelente, de algo que realmente vale a pena, algo que tem um propósito, ele é incapaz de se mobilizar nessa direção. Nós precisamos repensar isso, irmãos. Precisamos repensar isso. Tem uma história muito engraçada de um garoto que viu o pai dele dar uma oferta. O pai abriu a carteira, tinha muitas cédulas ali, e o pai tira uma nota de R$2. Vá lá, meu filho, leve a sua oferta. O culto acabou, eles chegaram em casa, e aí na hora de jantar, o assunto preferido de muitas famílias crentes, falar mal do pastor. O pai se senta à mesa e começa a meter o pau no pastor. Que sermãozinho ruim aquele. Nossa, eu não estava aguentando mais ouvir o pastor falar. Aí o menino, uma criança é sincera, gente. A criança virou para o pai e falou, pai, mas por R$2 também o senhor esperava o quê? O senhor não pode exigir muito não, pai. Esse é o nosso comportamento, irmãos. Esse é o nosso comportamento. Me faz lembrar uma história de Spurgeon, que foi um pastor no século XIX na Inglaterra, pastor de uma grande igreja, uma igreja riquíssima, opulosa, cheia de ostentação. O Tabernáculo Batista em Londres, esse homem foi pastor lá por mais de 30 anos.
E aí quando as pessoas chegavam para o culto nas carruagens, e ele ficava impressionado com o estacionamento da igreja, falava, eu sou pastor de uma igreja rica. Quando terminava as ofertas, que ele ia à tesouraria, perguntava para a junta diaconal, quanto foi que se arrecadou? Ele dizia, não, eu sou pastor de uma igreja pobre. O estacionamento da igreja não era... Me ajudem aí, me fugir. Não era compatível com as ofertas, não era. Há muitas pessoas que gastam mais dinheiro com pet shop do que com obra missionária. Às vezes leva o animal para o pet shop, gasta R$200, R$300, pede uma oferta na igreja, a pessoa dá R$5, R$7, R$10. Eu quero te dar um conselho essa noite, em nome de Jesus, troque o seu cachorro por um missionário. Nós precisamos, irmãos, repensar os nossos valores. Não que eu não goste de cachorro, eu amo cachorro. Alguns amam mais do que eu. Mas o meu apelo aqui, o meu protesto, não é se você pode, banque uma vida de rei para o seu cachorro, mas não faça isso a duras penas, deixando de contribuir e ofertar naquilo que realmente é importante. Porque a gente gasta coisa com bobeira, com supérfluo, e a gente não percebe, irmãos, que o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Deve ser a nossa prioridade. Por quê? Porque dizimar não é um ato de barganha, é um ato de obediência a Deus. E aí eu queria concluir a minha fala dizendo o seguinte: dizimar e ofertar também é um ato de gratidão. Gratidão. A gente deve dizimar por quê? Porque é um culto. Faz parte do nosso culto. Não existe culto sem oferta. A oferta é o termômetro da nossa espiritualidade. Segundo, nós devemos dizimar e ofertar, porque dizimar e ofertar é um ato de obediência e não deve ser um instrumento de barganha. Terceiro, nós devemos dizimar e ofertar, porque isso também é um ato de gratidão. Irmãos, vejam vocês o seguinte. O texto está dizendo aí que todo varão deveria comparecer 3 festas. A festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. A festa das semanas, em outros lugares, vai estar traduzido, ou vai ter um outro nome, que é a festa da colheita. Festa da colheita. O que Deus estava dizendo? Quando as pessoas, e mais uma vez, nós estamos falando de uma sociedade agrícola. Tá? Uma sociedade agrícola. Qual era o fruto do trabalho? Não era o metal, não era o dinheiro, era o fruto da terra. E aí o que acontecia na festa da colheita? Quando se fazia a primeira colheita, aquela primeira colheita ela era separada como oferta ao Senhor, como sinal de gratidão a Deus. Então, o conceito de dízimo nas Escrituras está intimamente ligado à ideia de primícias. Primícias. É o primeiro fruto da terra. É o fruto do meu trabalho, o primeiro fruto do meu suor vai ao Senhor. Então, lembre-se disso. Ofertar é apresentar a Deus as primícias, não é aquilo que sobra. Não é aquilo que sobra. E nós precisamos, irmãos, fazer aqui uma diferença entre dízimo e oferta. Dízimo é um mandamento. Oferta é voluntário. O dízimo é um mandamento. Deus nos manda dizimar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É uma ordem expressa de Deus. Agora a oferta não, a oferta ela é voluntária. Você pode dar ou você pode também não dar. Mas o que você precisa entender é que na Bíblia a oferta está intimamente ligada à gratidão. Sabe o que acontecia quando um filho nascia em Israel? A primeira coisa que ele precisava fazer era pagar o preço do resgate. Por quê? Porque o filho não era dele, o filho era do Senhor.
Ou seja, a primeira coisa que um pai precisava fazer quando o filho nascia é: eu vou dar uma oferta. Hoje não. Ah, meu Deus, tem que comprar fralda, é leite, é não sei o quê, é não sei o quê. A lista é extensa, e é extensa mesmo. É extensa mesmo. Mas não se esqueça de ser grato a Deus em tudo que acontece na sua vida. Tudo que você conquista, tudo que você alcança. Oferte ao Senhor como sinal da tua gratidão. Porque dizimar e ofertar também é sinal de gratidão. John Wesley, encerro com essa fala dele, dizia: ganhe o máximo que você puder. Poupe tudo o que você conseguir, mas doe tudo o que for possível. Ganhe o máximo que você puder. Poupe tudo o que você conseguir. E doe tudo aquilo que for possível. Deus não te chamou para juntar riquezas. Por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? Porque o dinheiro tem se tornado uma pedra de tropeço para que muitas pessoas sejam fiéis a Deus. Há muitas desculpas. Talvez você tenha uma pronta para dar. O que eu quero te dizer é que no dia do juízo final, nenhuma delas te servirá. O que a Bíblia mais nos fala e o que Deus mais deseja é que Ele deseja encontrar pessoas que sejam fiéis. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel. E eu vou dizer algo para vocês. Essa igreja é uma igreja séria. Essa igreja é uma igreja séria. A gente não faz mais pelas limitações que temos. Porque se tivéssemos condições de fazer mais, sustentaríamos mais missionários no campo, investiríamos mais no reino de Deus, porque aqui, e em muitas igrejas presbiterianas, e em tantas outras igrejas reformadas, esse assunto, dinheiro, é um assunto que a gente lida com muita seriedade. Muita seriedade. Irmãos, há 12 igrejas presbiterianas no nosso presbitério. Somente 4 delas são fiéis no dízimo, e a Yahvé é uma delas. Nós somos fiéis. Então eu faço um apelo como pastor dessa igreja, como pastor dessa comunidade. Seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a essa igreja. E eu queria louvar a Deus pela vida desses 30 irmãos. Sem vocês, sem a fidelidade de vocês, essa igreja não teria chegado aonde ela chegou. Muitas famílias no campo são abençoadas pela fidelidade de vocês. Há pessoas que são fiéis a essa igreja que nem membros são. Nem membros são. Não estão aqui todos os domingos e mandam o dízimo pelo pai e pela mãe e abençoa. Chegou a hora, irmãos, de nós tratarmos esse assunto com a mesma seriedade que a Bíblia trata. É uma santa cajadada. Eu sei que é um assunto desconfortável para muitos, mas se esse assunto foi um assunto tão falado por Jesus, nós não podemos cometer o pecado de omitir esse tema aqui. Precisamos nos libertar do dinheiro, porque o dinheiro, ele nos escraviza. Ele nos escraviza. E quando a gente dá, quando a gente doa, a gente se assenhora dele. Vamos orar?